Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos jovens, minhas preciosas irmãs e meus amados irmãos em Cristo. Que alegria poder chegar até vocês com mais uma palavra devocional. Eu creio que o Espírito Santo já preparou este momento para falar profundamente ao nosso coração, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e ela nunca volta vazia. Antes de mergulharmos na leitura bíblica de hoje, vamos orar e entregar este momento ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui diante de Ti. Reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Pai, abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Repreende toda distração, toda confusão, tudo aquilo que tenta roubar a semente da verdade. Enche-nos com a tua graça e fala conosco nesse devocional. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Meus irmãos, o nosso devocional de hoje da classe de jovens está em Gálatas, capítulo 4, versículo 8. E está escrito assim: mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Glória a Deus, meus irmãos, por essa palavra tão direta e profunda. E também quase um trava-língua para poder ler, não é verdade? Mas Deus é bom, Deus é bom. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, uma igreja que tinha recebido o evangelho da graça, mas que estava sendo tentada a voltar a práticas antigas, a rituais e tradições que não agradavam a Deus. Paulo lembra a eles que antes de reconhecerem a Cristo, viviam presos em costumes, crenças e até em ídolos que não tinham poder nenhum. Eles serviam a coisas criadas, mas não ao Criador. O apóstolo os desperta dizendo: olhem, antes vocês não conheciam a Deus e por isso serviam aquilo que nem mesmo é Deus de verdade. Mas agora vocês conheceram a graça, foram libertos em Cristo. Não voltem atrás. Esse contexto, meus irmãos, ele é poderoso, porque nos mostra que a idolatria nasce quando o coração humano vive sem conhecer a Deus. Quando o homem não tem a revelação do Senhor, ele preenche o vazio com outras coisas, imagens, pessoas, prazeres, tradições, modismos, ideologias. Isso não é apenas algo que acontecia no passado. Isso ainda acontece hoje e principalmente com jovens. Queridos jovens, a palavra nos ensina que existe dentro de nós um espaço que só Deus pode preencher. E quando esse espaço não é ocupado pelo Senhor, ele será ocupado por outra coisa. O ser humano foi criado para adorar. Se não adorar a Deus, acabará adorando algo ou alguém. A idolatria não é apenas se curvar diante de uma estátua, mas é colocar qualquer coisa no lugar que pertence somente a Deus. É dar mais valor a algo do que ao Senhor. É amar mais uma criatura do que o Criador. Em Romanos, capítulo 1, versículos do 21 ao 23, a Bíblia nos mostra que quando o homem deixaram de glorificar a Deus e de reconhecê-lo, caíram em vaidade. Seus corações se obscureceram e começaram a adorar imagens de homens, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, quando o homem deixa de buscar a Deus, ele inventa falsos deuses. No nosso tempo, a idolatria assume muitas formas. Há jovens que idolatram celebridades
influenciadores digitais, jogadores de futebol, cantores e atores. Há quem faça dos bens materiais um ídolo. Outros fazem da sua aparência física o seu Deus. Outros colocam os estudos, o dinheiro, o status ou até mesmo o celular e as redes sociais no centro de sua vida. Perceba, meus irmãos, tudo isso pode ser bom em si mesmo. O problema é quando toma o lugar de Deus, quando se torna prioridade maior do que buscar ao Senhor, quando rouba o tempo da oração, da leitura da palavra, da comunhão com Cristo. O profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, registra uma palavra de Deus que se encaixa muito bem aqui. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Esse é o retrato da idolatria. Trocar a fonte verdadeira, que é Deus, por reservatórios quebrados, que não satisfazem e não saciam. Agora vamos trazer isso para a nossa vida prática, especialmente para nós jovens. Você já percebeu quanto tempo as pessoas gastam em frente a uma tela? Seja do celular, do computador ou da televisão? Quantos jovens passam horas e horas acompanhando conteúdos que não edificam? Isso pode se tornar idolatria, não porque o celular em si seja pecado, mas porque, quando ocupa o lugar de Deus, se torna um ídolo. Um outro exemplo, relacionamentos. Muitos jovens colocam namorados, namoradas ou até amigos em primeiro lugar. Fazem de pessoas o centro da sua vida. Isso é perigoso, porque ninguém pode ocupar o lugar que só pertence ao Senhor. A idolatria de pessoas leva à frustração, porque nenhum ser humano é capaz de suprir as necessidades de nossa alma, como Deus supre. Também vemos jovens que idolatram o corpo, a beleza física, a aparência. Passam mais tempo diante do espelho do que diante da Bíblia. Estão mais preocupados com curtidas nas redes sociais do que em serem aprovados por Deus. Isso é uma forma de idolatria moderna. E ainda há a idolatria do prazer. Muitos colocam a diversão, a balada, os vícios, a busca por emoções passageiras como prioridade. Mas tudo isso é vazio. O pecado promete alegria, mas entrega tristeza. O mundo promete liberdade, mas prende em correntes. Por isso, Paulo lembra, quando não conhecíamos a Deus, servíamos as coisas que não são deuses. Mas agora que conhecemos o Senhor, devemos rejeitar todo ídolo e viver exclusivamente para Ele. Queridos jovens, o caminho para vencer a idolatria é conhecer a Deus de verdade. Porque quem conhece o Senhor não troca a fonte pela cisterna. Quem experimenta a presença de Jesus não se satisfaz com imitações. Eu quero agora te levar a refletir profundamente. O que tem ocupado o primeiro lugar no seu coração? Onde você tem gastado mais tempo e energia? O que você tem colocado acima de Deus? Talvez você reconheça que o celular tem roubado seu tempo com Deus. Talvez você perceba que um relacionamento tem tomado o lugar do Senhor. Talvez a busca por dinheiro, sucesso, fama
ou até mesmo a vaidade estejam ocupando o trono que deveria ser somente de Cristo. A boa notícia é que hoje você pode se arrepender e voltar à verdadeira adoração. O Senhor está te chamando a largar os ídolos e a colocar Ele de novo no centro da sua vida. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele quer ser o primeiro. Ouça o que Jesus diz em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar, e tudo o mais se organizará na sua vida. Não vale a pena viver correndo atrás de ídolos que não podem salvar. Somente o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro. Aleluias, glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra tão clara e tão forte. Reconhecemos que muitas vezes deixamos outras coisas ocuparem o lugar que é só teu. Mas hoje, Senhor, nós nos arrependemos. Tira de nós toda a idolatria, quebra toda a dependência de coisas, de pessoas, de prazeres que não vêm de ti. Ajuda-nos a colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo. Que o nosso coração seja totalmente teu, Senhor. Eu intercedo agora por cada jovem que está acompanhando esse devocional. Senhor, liberta aqueles que estão presos em vícios, em relacionamentos tóxicos, em distrações que roubam a comunhão contigo. Enche-os do teu Espírito Santo, que eles sejam apaixonados pela tua presença, firmes na tua palavra e fiéis em toda a caminhada. Senhor, guarda os nossos corações da idolatria moderna, dai-nos olhos espirituais para discernir e coragem para rejeitar tudo aquilo que tenta roubar o teu lugar. Que sejamos jovens que brilham como luz em meio às trevas, testemunhando que só o Senhor é Deus. Eu declaro sobre cada vida a bênção da paz, da santidade, da fidelidade ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Que palavra poderosa o Senhor nos entregou hoje. Aprendemos que desconhecer a Deus leva à idolatria, mas conhecer ao Senhor nos liberta para viver em verdadeira adoração. Eu quero te convidar a permanecer firme conosco nessa série de devocionais. Deus tem muito mais a falar. E cada palavra será alimento para a sua vida espiritual. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Fique firme na paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. E até o nosso próximo devocional.